Qual o número nicolino considera mais emblemático? Na minha opinião, o pregão. Eu não sei se emblemático é a expressão mais adequada, mas o pregão, pronto. Eu tenho aqui uma declaração de interesses, que é ter sido pregoeiro em 1992, talvez por isso também me diga alguma coisa, mas acho que o pregão tem duas características essenciais. Por um lado, é um repositório de história local muito anterior à existência dos jornais. Portanto, antes da existência dos jornais, e nós temos aqui em Guimarães o jornal mais antigo do distrito de Braga, mas antes da existência dos jornais já existia pregão escrito, e o pregão é, em verso, uma crítica social e política a questões da cidade e a questões do país. E, portanto, muitas das vezes, historiadores locais que queiram, em período anterior à existência dos jornais, onde vão beber fontes de informação, não será a única fonte, mas é uma das principais, é o pregão. E nessa perspectiva de participar muito na história de Guimarães, é um número claramente emblemático. Emblemático também porque representa exatamente aquilo que são as Nicolinas. Ou seja, as Nicolinas são uma festividade estudantil, académica, das mais antigas de que há registro. E, para além dessa antiguidade, tem a circunstância de serem absolutamente peculiares, ou seja, não há nenhuma manifestação académica ou de outra natureza qualquer que tenha alguma coisa a ver com estes números. E o pregão é como é, precisamente porque já existia quando ainda não havia nenhum meio de comunicação. Portanto, ou seja, quando a única forma de comunicar era através dos antigos pregoeiros, não é? Quer dizer, desde o tempo em que os reis mandavam as novidades ser dadas, lidas no centro de uma cidade, apregoadas no centro de uma cidade. Portanto, os estudantes faziam a sua crítica e a sua mensagem anual no pregão, muito antes de haver outras formas de comunicação, e hoje mantém-se tal como era. Portanto, no fundo é um número que representa que os tempos passaram e as Nicolinas são tão antigas, mantêm essa forma ainda são como eram antes de existirem todos esses meios de comunicação. Portanto, por essas duas características, é um número absolutamente emblemático. E outra, já agora, é que o pregoeiro, terão reparado se andaram este ano a documentar as festas, usa uma mascarilha na cabeça hoje em dia, e o resto da comissão também, precisamente por um motivo, porque houve tempos em que não era fácil dizer-se as coisas que se dizem no pregão, não era permitido, ou podiam ir presos por aquilo que diziam, havia esse risco, tempos de censura, e nesses tempos a mascarilha era usada em baixo, e todos usavam a mascarilha para não se conseguir identificar quem é que estava a dizer aquelas coisas. Ou seja, há aqui um misto de solidariedade entre os elementos da comissão, que no fundo todos não se tornam identificáveis para proteger aquele que está a recitar o pregão, e por outro lado manifesta também que as Nicolinas também souberam combater um período em que não havia liberdade de expressão. Hoje, quase só como homenagem a esses tempos, eles usam ainda a mascarilha, mas usam-na na cabeça. O Pinheiro, apesar de ser o número mais recente dos que entregam o cartaz das festas nicolinas, é sempre o mais participado e o mais conhecido fora de Guimarães. Porquê? Eu julgo que é por um motivo simples, porque é à noite e porque há uma permissão generalizada de que toda a gente possa sair e comer e beber mais do que a descrição, basicamente sem contenção. Portanto, eu julgo que é isso que tem mais que ver com os tempos modernos e que associa de alguma forma o Pinheiro a algumas queimas das fitas ou números equivalentes, é que lhe dá maior projeção, mas não pela sua carga nicolina propriamente, até porque é o número que tem menos carga nicolina de todos, não é? Mas ainda assim é um número bonito, porque apesar de hoje em dia toda a gente tocar, o Pinheiro era o dia em que os antigos nicolinos podiam recordar os seus tempos de nicolinos. E, portanto, é o dia em que os velhos podem vir à rua tocar. Os outros números, os velhos não podem tocar. Os números são para os novos, as nicolinas são para os novos, são para os estudantes. Não são para os antigos estudantes. No entanto, o Pinheiro era para os antigos estudantes. Era e é. E tem também essa carga que amigos de longa data que vivem em países distantes juntam-se no dia do Pinheiro aqui. Portanto, se quiser, enquanto que as famílias se juntam no Natal, os amigos antigos juntam-se no Pinheiro, aqui em Guimarães. E no dia do Pinheiro tem gente de vários pontos do mundo que regressa para se juntar com as pessoas do seu tempo de secundário nesse dia. Isso dá-lhe uma carga muito especial. E claro que a circunstância de ter 40 ou 50 mil pessoas na rua a tocar, eu não posso dizer afinado, mas pelo menos relativamente afinado, pelo menos sabem todos o toque, embora não o toquem bem afinado, isto é algo que
que de facto causa algum interesse e até alguma estupefação. Fora daqui, para nós é natural. Fora daqui é algo que admito que causa alguma surpresa, pelo menos, não é? Pensa que as festas do Pinheiro é uma potencialidade do cartaz turístico da cidade, de que forma? E de que forma? Ora bem, não o Pinheiro só, mas as Nicolinas, todas elas, claramente. O Pinheiro é, na medida em que atrai muita gente, ainda hoje atrai, mas eu penso que só por algum desconhecimento das outras festas é que elas não têm maior atratividade. Penso que as Nicolinas, todas elas, prefiro assim, têm claramente essa capacidade de poderem ser um cartaz turístico fortíssimo da cidade de Guimarães. Então, lhe diria o seguinte: estou convencido, há pouco aqui antes disto estar ligado estávamos a falar sobre Portugal e Espanha, estou convencido que se as Nicolinas fossem em qualquer cidade espanhola tinham uma projeção internacional, não tenho dúvidas. Em Portugal, geralmente só o que acontece em Lisboa é que tem algum interesse nacional. O que acontece no resto do país, por muita força antropológica que tenha, como é o caso das Nicolinas, é irrelevante, são mais ou menos manifestações rurais e, portanto, não tem interesse. Portanto, neste país em que nós vivemos, em que, graças a alguma ignorância, as pessoas não têm interesse em investigar a antropologia das coisas, ok. Porventura, se isto fosse em Espanha, e eu não estou aqui a fazer uma manifestação, porque antes, pelo contrário, porque sou absolutamente patriota, mas nestas coisas custa-me bastante, que acho que nisto somos pequenos. Entre os vários números nicolinos, alguns têm perdido a adesão dos jovens estudantes. Por que motivo é que acha que isso tem acontecido? Essa vou ter que dizer. Porque é que os jovens têm deixado de aderir às festas? Alguns números? Sim, por qual motivo? Eu ia falar na participação das escolas. Sim, sim. É a nossa questão do nosso protocolo, não é? É verdade, é verdade. Neste momento, para fazer face a esse problema, nas escolas estamos a desenvolver, pelo menos na minha escola, há um clube, que é o Clube das Nicolinas, que tenta, de alguma forma, promover as festas junto da comunidade educativa. Tem-no feito ao longo dos anos, penso que de ano para ano a adesão tem vindo a aumentar, mas é um trabalho que tem que ir passo a passo, porque ao longo de muitos anos eles estiveram muito distanciados de determinados números, e não é de um ano para o outro que conseguimos que todos adiram. Claro. Posso também responder? Sim, sim. De forma também breve, dizendo o seguinte: eu não é que seja muito antigo, porque não sou, mas de facto no nosso tempo as coisas eram um bocadinho diferentes. Eu creio que a generalidade dos professores das escolas secundárias compreendiam melhor o fenómeno das Nicolinas, eram essencialmente professores de Guimarães, hoje não é tanto assim, e compreendiam o fenómeno das Nicolinas e davam maior facilidade aos estudantes para participar. Hoje em dia, os tempos são outros, as obrigações são outras, as exigências também serão outras, e é incompatível. Por exemplo, o pregão é sempre no dia 5, portanto o dia 5 pode calhar, como calhará 5 em 7 vezes em dias de semana, não é? E portanto, calhando em dias de semana, nenhuma das escolas de Guimarães interrompe as aulas para o pregão. E, portanto, é muito difícil porque os alunos, para participarem nos números da sua festa, têm que faltar às aulas. E muitos fazem-no, porque há muita gente a participar, mas têm que faltar às aulas e ter falta, porque não há, da parte das escolas, uma vontade de participar aqui nisto. E isto é que é decisivo, é essencial, porque só um ou outro professor pontualmente, e de preferência sem que as direções das escolas tenham conhecimento, é que pode dizer, vão lá, que eu não digo nada a ninguém. Porque se não for assim, não há uma instrução. Tinha que isto estar protocolado, objetivamente, por um motivo simples. As Nicolinas são como qualquer outra festividade académica. Nas universidades, e vocês sabem que são alunos da Universidade do Minho, os alunos na semana, aqui no caso da Universidade do Minho é do, como é? Da Gata? Enterro da Gata, têm dispensas às aulas. Os que a organizam, além de dispensas às aulas, as comissões de organização, as comissões de praxe e todas essas organizações académicas, além das dispensas às aulas, podem fazer exames numa terceira época. O que se compreende tem um estatuto especial. Aqui não. O aluno da comissão de festas, que passa 2 meses na rua a fazer peditório para poder pagar as festas, não tem nenhuma condição especial em nenhuma escola. Isto, obviamente, dificulta a participação nos dias de hoje. No entanto, ainda assim, o que eu queria dizer é o seguinte: os números
o pregão e as maçãzinhas que vinham a descer, é verdade, vêm nos últimos 2, 3 anos a subir. Portanto, as